Olha, primeiramente eu quero lamentar com profundo pesar a morte do ator e diretor Paulo Gustavo e dizer uma coisa. Esses que estão falando, não é hora de achar o culpado, esses geralmente estão do lado dos culpados, do lado dos assassinos, do lado daqueles que recusaram mais de 120 milhões de doses de vacina que já teriam sido aplicadas e que salvariam não apenas a vida do Paulo Gustavo, mas de milhares de brasileiros que estão morrendo, porque assim como o Paulo Gustavo morreram ontem mais de 2 mil brasileiros, talvez mais de 3 mil brasileiros por Covid, e estão morrendo e são mortes evitáveis, só para começar o vídeo. E o principal responsável por tudo isso está desesperado, hoje deu a louca no Bolsonaro. O Bolsonaro acordou atacado por dois motivos que eu posso chutar aqui, sem nenhum medo de errar o chute, que são, primeiro, depoimento do Mandetta. O Mandetta incriminou não só o Paulo Guedes, o Weingarten, mas ele incriminou o Carlos Bolsonaro. Ligou o alerta total no bolsonarismo, porque o Carlos Bolsonaro vai acabar sendo convocado para a CPI da Covid. E olha, a CPI da Covid, pegando as provas da CPI das fake news, vai ser difícil não prender o Carlos Bolsonaro no fim dessa CPI. Então, alerta total no bolsonarismo, e o Bolsonaro não tem cacife para salvar o filhinho dessa vez, não. Segunda coisa, o efeito Lula. O Lula tá destroçando o Bolsonaro lá em Brasília. 2 dias e meio do Lula em Brasília, na verdade, segunda, terça e agora amanhã da quarta-feira, e o Lula já acabou com a base bolsonarista no Congresso. Vou falar aqui sobre os crimes que o Bolsonaro cometeu. Só hoje foram 5 crimes do Bolsonaro. Só hoje. Todos eles em rede nacional de televisão. Ele estava sendo filmado, estava na TV Brasil ao vivo no YouTube. Vou falar disso tudo, do desespero dele, mas antes, um segundinho. Você quer ver esse desgoverno assassino cair? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Olha, é 1 segundo, é de graça se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, você clica e você está ajudando a oposição a esse desgoverno assassino. Vou repetir, assassino é o desgoverno brasileiro. E você ajuda muito a oposição se inscrevendo no canal, comentando, comenta aí quem você acha que é o responsável pela morte do Paulo Gustavo e das mais de 3 mil pessoas que morreram ontem, e das milhares que vão morrer hoje, e das mais de 500 mil de pessoas que já morreram. São 410 mil pessoas, 410 mil mortes confirmadas, mas sabemos que já passou de 500 mil há muito tempo. Comenta aí quem é o principal responsável. A gente tá aqui, esse é o nosso carro de som que rodou no final de semana, rodou em mais de 10 cidades lá no Rio Grande do Norte. Tem até, tava lá com o logo do canal, carro de som, tudo, dá pra ver aqui. Essa é a cidade de Goianinha, no Rio Grande do Norte. E no final do vídeo aqui eu vou mostrar um trecho do carro de som rodando lá em Goianinha, no Rio Grande do Norte, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando que ele não quis comprar vacina, denunciando que ele se recusou a comprar as vacinas, denunciando a mansão do Flávio Bolsonaro, denunciando inflação, desemprego, tudo, desastre econômico do governo Bolsonaro, e que a culpa é dele e só dele, Bolsonaro, denunciando isso tudo nas ruas. Hoje a gente rodou em João Pessoa, a gente vai rodar em Fortaleza amanhã, a gente rodou também já em Porto Alegre essa semana, a gente está em várias, Ituporanga na Paraíba, Itabuna na Bahia, já rodamos também nessa semana. Estamos indo para cima do Bolsonaro. Quem quiser ajudar essas ações do Plantão Brasil, que hoje eu posso falar, somos o maior movimento de rua do Brasil, não tem ninguém em mais de 10 cidades por semana com carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro. Ninguém faz nada parecido com o que nós aqui fazemos. Digo nós porque todo mundo que é inscrito, todo mundo que é membro, todo mundo que curte, compartilha, comenta, tá ajudando. Então, se você quiser ajudar mais efetivamente, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e o Apoie-se, e as minhas outras redes para você ajudar a seguir, a compartilhar, a engajar lá também. Agora vamos falar sobre o Bolsonaro. Eu ia até separar os vídeos do Bolsonaro cometendo cada um dos crimes que ele cometeu hoje, mas não, eu vou mostrar só um, que é o pior talvez. Todos são igualmente crimes ruins, mas um é o mais grave, porque o Bolsonaro atacou a China, né? O Bolsonaro insinuou, e olha, os chineses não são burros. Tem gente que acha, o chinês está lá do outro lado do mundo, são burros, não são. Tem alguém que é inteligente, são os chineses, e olha, eles entenderam direitinho a insinuação do Bolsonaro, assim como você vai entender assistindo o vídeo que eu vou mostrar agora, porque o Bolsonaro insinuou de novo que a China criou o vírus. Não dá para acreditar. Entre esses... o pior, ele fez isso entre outros crimes que ele estava cometendo no pronunciamento de hoje. Eu vou mostrar aqui só essa imagem do Bolsonaro, ninguém merece ver a cara dele. Se você não quiser ver a cara do Bolsonaro, pula 30 segundos do vídeo aí, hein? Que Bolsonaro cometendo mais um crime. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB?
Não vou dizer para vocês. É um vírus. Tá aí o Bolsonaro dizendo que o vírus é a criação do país que mais cresceu o PIB, que todo mundo sabe que foi a China sabe que foi a China, é isso, esse é o Bolsonaro fazendo a teoria da conspiração. O pior é o seguinte, tem notícias, quem me acompanha no TikTok sabe disso, que eu já postei lá algumas vezes, então se você não acompanha, siga-me no TikTok, que é a rede mais esquerdista do Brasil. Se tem gente que não gosta, eu não gosto de TikTok, goste. A esquerda tá dominando lá, é a única rede em que a gente tem maioria, então aproveita pra gente manter a maioria, siga-me lá também. Eu mostrei lá algumas notícias, lá eu mostro realmente a notícia do site mesmo, de que em janeiro o governo Bolsonaro, tanto o Bolsonaro como seus assessores, sabiam que os ataques à China eram os principais responsáveis, se não o único responsável, os únicos responsáveis pelo atraso de insumos da vacina. Sabia disso? Para fazer a Coronavac, que todo mundo fala, o Dória adora falar, o Butantan faz a Coronavac. Não. O Butantan ajudou na pesquisa, tudo mais, mas o Butantan recebe o IFA, que é o insumo que é realmente a vacina, recebe da China. Aí o Butantan mistura o IFA com, eu não sei se é soro fisiológico, com o que quer que seja, eu não sou médico nem cientista, mistura lá com líquido, põe na garrafinha, na ampola e distribui. É isso, mas a verdadeira parte da vacina que importa, quem manda é a China. Se a China não mandar, não tem vacina. Por isso que a vacinação está atrasada no Brasil. E o Bolsonaro sabe que a China está atrasando porque está sendo atacada por membros do governo Bolsonaro. Aí o Bolsonaro tirou aquele imbecil que também vai depor na CPI daqui a algum tempo, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, que não parava de xingar a China, troca por um cara que é para apaziguar as relações com a China, e ele próprio, Bolsonaro, acorda completamente louco e resolve atacar a China. Pronto, ó, vai atrasar insumo, vai atrasar a vacinação. Prepara, viu? Prepara que vai atrasar. Então, se você tem aí 55, 50 e poucos anos, você sente e achou que ia se vacinar nas próximas semanas, calma, que graças ao Bolsonaro, ao que ele falou hoje, vai atrasar mais algumas semanas a sua vacinação. Algumas milhares de pessoas o Bolsonaro assassinou hoje de manhã com essa fala que eu mostrei aqui. Só que não foi o pior. O Bolsonaro, ele falou que a cloroquina funciona, e ele falou que ele é a prova viva de que a cloroquina funciona e que as pessoas têm que tomar cloroquina. É mais um crime, e o pior, o Bolsonaro comete esse crime ao mesmo momento em que o ex-ministro Nelson Tait estava na CPI da Covid, que é uma investigação contra o governo Bolsonaro dos crimes da pandemia, e ele estava falando, ó, eu saí, entre outras coisas, porque não tinha autonomia, mas a principal parte é porque o Bolsonaro queria cloroquina, e o Nelson Tait delatou o Bolsonaro, ele foi pressionado, e aí ele falou, uma vez só ele falou, ele foi muito bem treinado para não delatar o Bolsonaro, mas ele acabou entregando, ele falou, ó, partiu do presidente Jair Bolsonaro, isso não é dúvida para ninguém, partiu do Jair Bolsonaro o protocolo da cloroquina. Pronto, ferrou pro Bolsonaro. Aí, o Bolsonaro também falou que esse negócio de máscara já encheu o saco. Olha só, CPI rolando e o Bolsonaro falando isso. Aí ele falou que vai fazer um decreto. Lembra que ele falou que se o povo autorizar, ele vai fazer e o exército vai cumprir, lembra? Aí o povo, aquele 0,1% fascista da população saiu lá às ruas e falou, eu autorizo o presidente. Aí o Bolsonaro falou hoje que ele viu que a coisa ficou feia pra ele. Ele viu que o bolsonarismo, já chamam ele abertamente, ó. Tem gente que eu vejo com a fotinha do Bolsonaro na foto de perfil, gente escrito direita, indireita já, gente bolsominion, chamando o Bolsonaro de bolso frouxo. Por quê? Porque eles querem que o Bolsonaro faça o que está prometendo. Aí ele falou hoje que vai editar um decreto proibindo fechar estabelecimentos, escola fechar qualquer coisa durante a pandemia, e falou, o exército vai cumprir. Ou seja, vamos ver se eu duvido que o Bolsonaro tenha coragem de fazer isso, ele é frouxo mesmo, ele é covarde, e se fizer o STF derruba, o exército não vai cumprir nada, porque é inconstitucional. Mas vamos ver, eu quero ver se o Bolsonaro aumenta a aposta não. Isso tudo ele faz enquanto a CPI tá rolando, para você ver. Ele tá completamente transtornado, porque o Mandetta ontem, o Mandetta falou, se você quiser, comenta aí que eu faço depois vídeo só sobre isso. O Mandetta ontem, além dele ter exposto o ministro Fábio Faria, que parte do bolsonarismo, essa mesma parte que chama o Bolsonaro de bolso frouxo, chama o Fábio Faria de cavalo de Troia. Ele é um traidor dentro do governo Bolsonaro, passando informações do governo para os inimigos. O Mandetta expôs completamente, dizendo, o Fábio Faria, o Ciro Nogueira, um bolsonarista, fez uma pergunta para ele, e Mandetta disse, o Fábio Faria me mandou essa pergunta ontem, na íntegra, exatamente. Quando eu ia responder, ou seja, eu estava ali digitando, ele apagou. Ou seja, o Fábio Faria esperou para ver que o Mandetta tinha lido,
e aí que já estava digitando a resposta, aí ele apagou, ou seja, o Mandetta leu. Ele vazou para o inimigo a pergunta que o bolsonarista ia fazer. Para você ver como ele é realmente, tem traidores no governo Bolsonaro, até governo assassino tem traidor. Tá. Aí o Bolsonaro tá com um problema com essa base, ele tem que ficar aumentando a aposta dele. Só que o problema é que quando você aumenta a aposta, você tem que ter para pagar. Você aumentar a aposta e não tiver para pagar, ferrou. E o Bolsonaro não tem. Entre os crimes dele, ele também admitiu o gabinete do ódio. E aí é que entra. O Mandetta, ele falou que o Carlos Bolsonaro ficava atrás do Jair Bolsonaro, em várias reuniões, anotando tudo. Ele ficava quietinho, anotando tudo. E aí, é muito fácil de se averiguar, pode chamar o Mandetta para uma cariação com o Carlos Bolsonaro. Ou pode ver quem deu entrada, se bem que o Carlos Bolsonaro ele entra muitas vezes escondido, os bolsonaristas entram às vezes pelo subsolo, ou atrás do Palácio do Planalto tem um lago, eles entram às vezes lá, o Acef entrava lá de jet ski. Tá, mas é só ver as visitas de lá, ver quando o Carlos Bolsonaro esteve em Brasília e ver que tipo de fake news foram distribuídas logo depois dessas reuniões que o Mandetta citou. Por quê? Porque tudo indica que o Carlos Bolsonaro ficava nas reuniões, principalmente essas em que o Mandetta falava de prognóstico de mortes, que a cloroquina não funciona, e logo depois saíam fake news do bolsonarismo rebatendo o que o Mandetta ia fazer, ou seja, as estratégias que o governo federal, no caso o Ministério da Saúde do Mandetta, ia usar para ajudar no combate à pandemia, antes dessas estratégias serem implementadas, o gabinete do ódio, que é muito mais ágil do que o Ministério da Saúde, e já sabendo da informação, já estava soltando fake news na outra direção para enganar o povo. Olha só onde que isso está chegando. Estão vazando vídeos, quem quiser fala aí que eu mostro nos próximos vídeos, mas acho que ninguém merece ficar vendo a cara do assassino. Mas estão vazando vídeos do Bolsonaro no começo da pandemia, não são dois, são assim 30, 40 dias consecutivos em que o Bolsonaro só falava de imunidade de rebanho. Tem vídeos do Osmar Terra, que está para ser convocado também, outro que vai acabar preso, em que ele falava, temos que atingir a imunidade de rebanho. Tem vídeo do Bolsonaro falando, se a gente atingir a imunidade de rebanho, aí a gente está livre da pandemia, ou seja, ele queria infectar todo mundo mesmo. Ele queria, mesmo sabendo que isso causaria mais de quase 1 milhão de mortes. E ó, estamos chegando lá, e a gente nem infectou todo mundo ainda. Para você ter ideia dos crimes do Bolsonaro que o Mandetta revelou, e quando fala do Carlos, é fácil comprovar os crimes do Carlos Bolsonaro. Ele ia acabar preso, ele não tem foro privilegiado. Foro privilegiado do Carlos caiu na semana passada. Uma decisão da Justiça disse que vereadores do Rio de Janeiro não têm foro privilegiado. Então caiu o foro do Carlos, não tem mais, pode ser preso a qualquer momento. Para piorar, o Lula. Vou falar do Lula no próximo vídeo, mas o Lula tá em Brasília, ele tá rachando completamente a base bolsonarista. Então o Bolsonaro ele tem que remontar uma base, que a base dele tá completamente rachada no Senado, para tentar alguma coisa na CPI. Só que o Lula tá tendo encontro com vários senadores. O Lula vai ter encontro com o Rodrigo Pacheco amanhã. Olha, o Bolsonaro tá no pior momento, ele tá completamente cercado. A única coisa que ele tem para fazer é continuar aumentando a aposta e rezar para que quem tá indo para cima dele pare de ir para cima dele. Não vão parar. A onda vermelha tá vindo aí e nós vamos acabar com esse desgoverno assassino. Quem viver, verá. Então cuide-se para que você veja e para que a gente celebre juntos. E ó, vou mostrar aqui o vídeo do carro de som lá em Goianinha, no Rio Grande do Norte, ó. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortes por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carne, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. Isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta, então vamos deixar claro o grito na garganta é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Tá aqui um trecho lá em Goianinha, no Rio Grande do Norte. Eu vou mostrando aqui, rodamos em 12 cidades lá. Pouco a pouco eu vou mostrando pra mostrar todas elas, porque tem gente, às vezes eu leio os comentários, viu? Tem gente que fala,
mostra na cidade tal, que é a minha cidade. Eu, calma, vou mostrando uma após uma, todas as que rodaram. No próximo vídeo eu mostro aqui um trecho lá em João Pessoa. Ó, eu tenho aqui, até aqui rapidinho, ó. Isso é João Pessoa, na Paraíba. Estamos lá denunciando o desgoverno. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay, Apoia-se, mas não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho e deixar... Se você não comentou até agora, pausa o vídeo e comenta e vamos pra cima deles. Falou!